Essa automação aqui faz no automático um estilo de vídeo que está bombando no YouTube. Você provavelmente já deve ter visto esse tipo de conteúdo aqui, que são construções aceleradas. Então, em um tempo muito curto, nós conseguimos ver o resultado de obras incríveis. E esse formato de conteúdo funciona tanto em formato longo, quanto também em vídeos shorts. Tá bombando, os vídeos estão pegando milhões e milhões de visualizações. E com isso, é claro, a monetização em várias plataformas estão sendo conquistadas com sucesso. Ó, eu sou o Jeff e eu vou te mostrar agora que esse processo pode ser feito no completo automático. Essa automação aqui consegue fazer o trabalho que muitos editores precisam horas e horas para conseguir resultados bons no completo automático. Isso tudo com custo muito interessante. Bom, essa automação aqui faz o processo baseado em narração, então nós temos aqui uma narração, nós temos as cenas, nós temos o processo de cada imagem para diversas cenas, animações, nós temos depois a junção de todas essas animações e a postagem lá no YouTube e também em outras redes sociais. Eu vou te mostrar passo a passo o que cada um desses nós faz no nosso processo automatizado e como essa automação consegue gerar resultado baseado em um conteúdo que já funciona. Bom, aqui primeiramente nós temos as credenciais e nesse Node nós colocamos aqui as chaves de API de algumas ferramentas que nós vamos utilizar. Então aqui eu tenho uma chave de API diretamente do Replicate, nós temos a minha chave de API da Move API, que é uma das principais ferramentas que nós utilizamos no processo de vídeos automatizados. Eu tenho também o meu e-mail usado nessas ferramentas e assim eu consigo então passar todos esses dados de forma dinâmica para os meus próximos nodes. Bom, aqui eu tenho um código para escolher entre um desses determinados estilos aqui, para que a nossa automação consiga ficar mais dinâmica e a gente não crie sempre o mesmo conteúdo. Bom, aqui nós vamos trabalhar então com o loop. Esse loop serve para cada um desses modelos aqui, então veja que nós temos vários segmentos, ele vai então girar algumas vezes até conseguir o nosso conteúdo final. Aqui eu tenho o meu Node que vai gerar os prompts para cada um desses conteúdos. Veja que nesse Node eu tenho um agente que já está conectado aqui com uma estrutura de saída e também eu utilizo aqui o modelo de inteligência artificial da OpenAI. Nesse caso eu estou usando aqui o modelo 4.1 e ele já é treinado para gerar um prompt baseado em construção, tá? Então veja que você vai gerar prompt para uma house construction, ou seja, para uma construção de casa totalmente automatizada, que nós temos algumas regras. Todos esses prompts eles são bem estruturados para que a gente consiga um resultado final coerente. Então veja que aqui nós temos um estilo, nosso estilo final do conteúdo. Eu tenho também o nosso prompt da imagem final. Veja que aqui nós estamos trabalhando com o estilo ultra realista em 8K fotográfico, tá? E nós vamos trabalhar aqui então com a construção de um vídeo dentro de uma narrativa de deserto, tá? E nós vamos trabalhar aqui também com os prompts de imagem e de animação. Então, para cada um dos elementos que vão compor o nosso vídeo final, para cada uma dessas cenas, nós vamos ter então aqui uma imagem final, nós vamos ter também um prompt de imagem, nós temos uma animação para essas nossas imagens, no caso o prompt para uma animação. Bom, aqui nós vamos primeiramente criar as imagens, então veja que nós estamos utilizando aqui a Move API. A Move API é uma API muito legal para que a gente consiga construir imagens baseada em um prompt aqui no N8N. Então veja que eu estou utilizando o endpoint de Image Create, eu passo aqui a minha chave de API e passo também o meu e-mail que eu consigo resgatar diretamente lá na Move. Então eu vou abrir aqui a Move API. Essa aqui é a minha conta da Move, então eu posso clicar aqui em APIs, dentro de APIs eu tenho todas as documentações e eu tenho também API Tokens. Clicando aqui, eu só preciso copiar a minha chave de API e copiando a chave de API, colando no N8N, nós já vamos
conseguir fazer o processo de configuração. Então veja que eu só preciso colar, eu posso colar diretamente, mas eu prefiro utilizar o meu Edit Fields para passar de forma dinâmica. Bom, aqui nós temos também o nosso corpo, então veja que nós estamos enviando aqui um corpo, e nesse JSON nós passamos um prompt. O prompt é exatamente o que o nosso agente anterior fez. Dessa forma, nós não precisamos criar para cada uma das imagens manualmente. A própria automação cria os prompts e ele já vai gerar aqui todas essas imagens. Ele gera então um Task ID, ou seja, ele gera aqui um identificador desse resultado para que depois a gente consiga buscar esse resultado. Então veja que nós temos um segundo node na Move, nesse caso agora para pegar o status. Aqui ele vai retornar então uma imagem em PNG e eu consigo acessar então essa imagem. Veja que nós temos aqui esse resultado, essa vai ser então uma das cenas utilizadas para compor o nosso vídeo, só que ele vai retornar todos os itens, tá? Nesse caso aqui, ele fez um loop de 11 itens para conseguir as imagens que nós precisamos. Então, ele vai conseguir pegar aqui do 0 até o final do nosso resultado. Depois que ele processa, nós vamos ter aqui então o resultado final de cada parte da construção e também de todas as imagens que nós vamos ter para conseguir construir o resultado final. Bom, depois que nós fazemos as nossas imagens, lembrando que nós temos tanto a imagem de início, que vai fazer com que a gente consiga construir as próximas imagens. Veja que nós fazemos exatamente aqui o mesmo processo, tá? Só que nós pegamos, então, eu utilizo aqui, ó, o API do Replicate. Se você não conhece, o Replicate também é uma ferramenta que tem múltiplas APIs. E aqui nós conseguimos buscar cada uma dessas APIs, como por exemplo Kling, Nano Banana e várias outras, para utilizar diretamente lá no N8N. Então aqui eu utilizo o modelo Nano Banana para que a gente consiga fazer a construção já baseada em uma referência, tá? Então veja que eu tenho aqui, ó, a API do Replicate utilizando o modelo. Eu vou então utilizar esse meu prompt e eu passo a minha imagem como referência. Veja que eu tenho um image input aqui, passando então a minha imagem como referência. Bom, vamos dar uma olhada nesse resultado. Esse aqui foi o meu input, ou seja, a minha imagem de referência, e eu vou te mostrar qual foi o resultado, tá? Nós temos aqui então as URLs para cancelar, para fazer o get e string, e assim nós conseguimos então pegar a imagem, ou seja, ter o resultado aqui que ele já retorna em output. Abrindo esse link então, veja que ele pode expirar, tá? Então ele às vezes expira bem rápido aqui, mas quando nós executamos a automação, ele já faz esse processo de resgatar a imagem, salvar e depois passar para o processo de animação. Bom, portanto, nós temos as imagens finais e também as imagens de início que são construídas com base nas nossas imagens finais. Ou seja, nós vamos conseguir aqui ter a narrativa completa da construção. Assim, nós conseguimos passar essas imagens para animação. Então, nós utilizamos aqui agora o modelo Kling 2.1 para fazer então a animação de cada uma dessas imagens. Veja que nós passamos aqui no corpo, o modelo Pro, eu tenho o prompt que nós geramos anteriormente, a narração, aliás, nós geramos anteriormente o roteiro, né, do nosso conteúdo, que são as imagens, e nesse roteiro nós temos aqui o prompt de animação, tá? Ele faz parte do nosso vídeo completo. Então, para cada uma das imagens, nós temos o prompt de uma animação diferente. Aqui nós temos o Start Image, ou seja, a imagem de início, e o End Image, que é a imagem de final. Ou seja, nós vamos conseguir construir assim o nosso resultado de construção do ponto A para o ponto B de forma animada. Então nós fazemos aqui a requisição para criar a animação e depois nós pegamos a animação, ou seja, nós pegamos o resultado de cada uma dessas cenas. Veja que aqui nós utilizamos também o Replicate, ele retorna um arquivo MP4. Bom, depois que nós temos as animações, então nós fazemos esse processo de animação para todas as nossas cenas, nós vamos para o processo de narração. Lembrando que alguns desses conteúdos de referência têm narração e outros desses conteúdos não têm narração. Então, a partir de um template como esse aqui, ou de uma automação como essa, nós podemos fazer o processo de narração ou não, tá? Aqui eu tenho então a agregação de todas essas nossas cenas e nós geramos a narração
para esse conteúdo. Lembrando que aqui eu já tenho o meu tema principal e ele vai gerar então um script de narração para o nosso conteúdo completo. Lembrando que aqui nós temos também um título e uma descrição, além das hashtags e tags que nós vamos utilizar na hora de postar esse conteúdo. Bom, aqui nós utilizamos mais uma vez a Move API para conseguir gerar a narração desse conteúdo. Então nós fazemos aqui uma requisição para o endpoint TTS Render. Aqui nós renderizamos, ou seja, transformamos o nosso texto em áudio utilizando esse endpoint. E o legal é que a Move tem um custo muito baixo. Bom, depois nós fazemos aqui um processo de loop apenas para aguardar a criação desse elemento e quando ele está pronto, ele já vai retornar aqui o nosso arquivo .wav e nós teremos então o processo de edição. Aqui nós estamos utilizando o FFmpeg, então nós conseguimos juntar todos os elementos, ou seja, as imagens animadas junto com a nossa narração. E por último, nós temos o processo de postagem. Aqui nesse processo de postagem, nós utilizamos o HTTP Request para criar a nossa URL dentro da API do YouTube. Então, criamos aqui a URL para postagem. Nós pegamos o vídeo do servidor, que nesse caso foi o vídeo criado pela ferramenta FFmpeg, e nós postamos aqui diretamente, então, no nosso YouTube. Bom, eu vou te mostrar um exemplo aqui gerado pela automação. Então, esse aqui é um exemplo gerado pela automação. Ele fez toda a animação do início ao fim da construção de casa e como ele fez diversos elementos, ele juntou tudo isso em um vídeo só. Então, são várias construções aqui. Dessa forma, nós conseguimos gerar tanto conteúdo para shorts, quanto também nós podemos gerar vídeos longos para o YouTube somente em formato de construção. Isso aqui bomba não somente no YouTube, mas em várias outras plataformas como TikTok, Facebook, e você pode aproveitar o poder dessas ferramentas para conseguir monetizar esse tipo de conteúdo. Olha só, essa automação aqui é somente uma das coisas que dá para fazer com o N8N de forma avançada, utilizando APIs de forma correta. Se você quiser entender mais sobre como criar esse tipo de automação, eu vou deixar alguns links aqui embaixo. São links importantes. Eu espero que você tenha curtido esse conteúdo e até a próxima.